Agora sim, liberado. Edmilson, tudo bem? Como que você está? Boa tarde, doutor. Boa Beleza? tarde, viu? Prazer falar com você. Mais que um professor, você ganha um amigo aqui que quer o seu bem, quer te ajudar. Não estou aqui para vender nada, estou aqui pelo contrário. Se puder resolver o seu problema sem você gastar, eu adoro fazer isso. Como está a saúde Tá física aí? Como certo. está? Física e mental. Você está bem? Beleza. Legal, Tranquilo. legal. Eu acho que para a gente viver bem, a gente tem que. Eu sempre falo para os alunos, né? Primeiro, não se comparar a ninguém. Todo mundo é um ser único, feito por Deus, né? Então, não dá para se comparar, né? A comparação de Instagram, Isso. Facebook, ou qualquer situação só nos faz mal. Ansiedade, depressão, tristeza, não é isso? E É uma isso coisa mesmo. que eu uso também, e eu falo muito para os alunos, é gatilhos, né? Você vê que vem um pensamento ruim, negativo, tenta pensar algo positivo para ir embora. Porque senão você cai numa depressão, uma ansiedade, e não vale a pena, né, Diego? Sua vida é uma passagem tão curta, né? É, muito curto. Muito curta. Isso aqui não é nada nosso, é tudo emprestado. Depois É, jogam fora, né? emprestado. Jogam fora, vão doar, então. E nem a roupa te escolhe na hora de ir embora, né? Não, leva Né? nada. Conta comigo, viu? Tá Tô à sua certo. disposição. O que está acontecendo, Edmilson? Beleza. A questão da minha dúvida maior é, assim, eu tenho um imóvel e eu construí uma casa nesse imóvel, né? Um lote. E esse imóvel eu fiz a escritura dele completa e esse imóvel tem 250 metros quadrados, o lote. Ele 250 tinha metros também, quadrados. a minha mãe construiu isso, a minha mãe construiu do lado e eu construí do outro, Que uma legal. parte, né? Aí, o lote vizinho, esse lote vizinho, desde quando eu comprei o nosso terreno, esse lote estava lá, você sabe, abandonado, praticamente largado, né? Nunca vi o dono, né? E com isso, às vezes o mato crescia bastante, né? Eu tinha que estar ali limpando, para evitar também muitas assim, sujeira, né? Que o pessoal estava jogando lá. Comecei a cuidar desse terreno, limpando, passando patola, né? Pagando a capina, e nada do dono aparecer. E aí eu fui procurar saber de quem é esse terreno, né? De esse lote. E uma busca pelo IPTU, né, pela quadra e pela numeração do lote, né, baseando no meu lote, no caso, eu consegui o IPTU, né, no lote, lá na junto da prefeitura, e o CPF da proprietária. Porém, essa proprietária, ela, desde 2005, desde 2005 ela não paga IPTU, não tem registro nenhum desse imóvel, né, foi pago algum tipo de IPTU, os impostos, só que eu verificando o vizinho do lado, no lote, depois desse lote do lado meu, ele tem uma casa lá que ele construiu, né, fez um cômodo, né, nesse terreno, e passou um tempo ele dividiu esse terreno e vendeu outra parte, a metade, né? E nisso ele queria vender para a gente. Até então eu estava ali cuidando daquele terreno, mas assim, né? Queria vender para a gente, eu fui questionar se estava tudo legal, tudo certinho. O documento ele falou que não estava com o documento em mãos. Tinha um senhor que vendeu para ele, não chegou a assinar, ele faleceu, o senhor faleceu e não conseguiu assinar. Ele tinha só comprovante que o terreno era dele, ele estava ali. Porém, eu fiz uma busca, né, ali na região, do bairro, e constatei que tem muitos terrenos ali que as pessoas invadiram, assim, né, tomou posse. E com isso, esse terreno ficou lá abandonado do lado da minha casa. E eu questionando, falei, oh, não, mas investigando lá, eu constatei que o terreno desse homem, desse senhor, que ele construiu, do lado, é o mesmo dono, praticamente, do que está do lado da minha casa. É a mesma pessoa que está registrado em IPTU, né? E através
do CPF da pessoa, eu consegui ir no cartório e consegui pelo teor, para ver se esse imóvel tinha algum tipo de estrutura, né? Conseguiu levantar, né? Conseguiu levantar o antigo proprietário, né? Isso. Aí eu, olhando lá, não consta nada, não tem estrutura, terreno. E assim, desde 2013, eu venho cuidando desse terreno. Cuidando assim, limpando, passando a patrola, até cheguei a cercar ele, tá todo cercadinho, todo limpado. Mas por que eu fiz isso? Não por interesse próprio, assim, de possuir uma coisa que não é minha. Justamente porque o vizinho começou a falar, a questionar também quem era o dono do terreno. Quem é o dono desse terreno? Ele está aí abandonado, vamos construir uma coisa aí, dar uns campeões, tem que começar a falar isso. Só que é o tipo da pessoa que faz aquelas casas mal acabadas. Então eu achei na necessidade de tomar a frente, falar, não, o terreno é meu, comecei a falar que era meu, para eles não invadir do lado da minha casa, né? E fazer qualquer tipo de barraco, qualquer tipo de desvalorizar até meu imóvel. E assim foi, né? Desde 2013 até 2018, né? Em 2018 eu finalizei minha casa, finalizei a construção, mudei. Então, desde 2018 até esse ano, cuidando desse lote, cuidando desse terreno, apareceu esse dono, né? Possível dono. E o lote desse rapaz, que ele fez a casa, é a mesma titularidade desse lote vizinho já viu. A mesma pessoa. Eu olhei pela quadra, né? A quadra 106, lote 20, lote 19. O meu é 21. Então, baseei pelo lote meu ali. E esse imóvel, você chegou já a fazer alguma coisa nele? Hoje você tem a posse dele há quanto tempo desse imóvel? Desde 2013. Nossa, bastante tempo. Anos, deixa eu ver. Desde 2013. 2013? São praticamente 11 anos. 7, 11 anos. E hoje você usa esse imóvel para quê? Para que você está usando ele? Para quê? Até o momento, eu estou só limpando para evitar que alguém possa invadir ou fazer qualquer tipo de coisa. Então, a vizinhança todinha sabe que o terreno é meu. Porque eu falei que legal, meu, legal. Pra ninguém vai. Então, assim, a vizinhança toda, os vizinhos, todos, sabe que o terreno é meu. Eu estou lá limpando, eles veem. Eu sempre falo, né? Como estudioso no assunto do capião, regularização de imóveis, eu sempre falo, tem gente que não gosta, né? Fala, professor Júlio ensina a invadir imóvel. Não é isso. Na verdade, eu explico o que está na lei, né? E como é a vida real. Então, na verdade, eu estou orientando, não estou incentivando ninguém a nada, né? Então, sempre tem gente para elogiar, sempre tem gente para criticar, né? Para achar pelo em ovo, achar coisa que não existe. Quer queira, quer não queira, é verdade. Quando você assume a posse do imóvel no Brasil, não é o professor Júlio falando, né? A doutrina, a jurisprudência, você se torna dono, né? E é o que você fez, você se tornou dono desse imóvel. Porque você vê, desde 2013 você começou a cuidar. Para fazer uso capião, a posse não precisa ser direta, você não precisa morar no imóvel. Essa é a maior bobagem que falam por aí, né? A posse pode ser direta, indireta, ou seja, você pode alugar e emprestar. E mesmo assim você tem a posse para uso capião, né? Então, você tem a posse para uso capião quando você aluga, quando você empresta. Se a gente for lá na Lei 8.245 de 91, está escrito. Quem pode alugar um imóvel? Possuidor ou proprietário. Possuidor é o posseiro. Então, você está apto a alugar o imóvel, sendo possuidor, né? E pode fazer uso capião no seu nome, mesmo que você alugou para alguém. Contrato de locação no seu nome. Isso te ajudaria no uso capião, porque é prova que você se sente dono, animus domini, e é prova, o contrato de locação é prova, você como locador, da sua posse indireta. Então é fato, né? Então, é importante. E surge, né, decisões do Supremo, surgem, de fato, decisões também no sentido da posse alternada. O que é a posse alternada? A posse alternada, você de fato, é o que você está fazendo. Você não alugou, você não quis alugar, você não quis emprestar, você também não mora, mas você toma conta. Você toma conta, você faz benfeitoria, você faz manutenções. Isso é a chamada posse alternada.
E para fazer uso capião, no passado, existia um entendimento equivocado que tinha que ter a posse direta. E hoje já está pacificado que não. Você pode fazer uso capião quando você tem a posse direta, indireta ou alternada. Então, cai como uma luva a posse alternada no seu caso, hein? Certo. A minha única dúvida era a questão também do imóvel que está no meu nome, o meu, né? O caso está escriturado, está no meu nome. E além desse imóvel, que é o que eu moro, que eu resido, eu tenho mais outro terreno também, que eu fiz um financiamento, estou pagando esse terreno, mas está na prefeitura o imposto no meu nome também. Entendi. É o IPTU está no meu nome. Então são 2 imóveis que estão no meu nome, fora, apesar que tem outros chácara, né? Mas é tudo um contrato de gaveta, né? Mas isso também é boato, viu? É boato. Na verdade, muita gente acha, o brasileiro, né? Ele acha que, uso capião, se eu tenho imóvel no nome, não posso fazer. E pode e deve fazer. Tem um livro meu, que é esse aqui, ó. Eu explico as 36 espécies de uso capião no Brasil. Deixa eu tirar essa capa aqui. Infelizmente, a faculdade de Direito, a gente aprende 5 espécies de uso capião. 5, 6, é muito pouco, né? É muito pouco, é uma judiação. No Brasil, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Então, algumas você não pode ter imóvel no nome, como a uso capião constitucional. Você não pode ter uso capião, outro uso capião no nome, outro imóvel no nome a nível nacional. Mas espécies como uso capião extraordinário, espécies como uso capião ordinário, você pode. Pode ter outros imóveis no nome. Então é possível sim, você fazer uso capião e se tornar dono, proprietário desse imóvel, certamente. Eu até fiquei meio preso na especial urbana, né? Que pode ter. É fogo, as coisas são mal explicadas na internet, né? Mas é verdade. Mas não, pode sim. Mesmo que o imóvel seja superior a 250 metros quadrados, como você vai usufruir de um uso capião que chama extraordinário, judicial extraordinário, artigo 1238 do Código Civil, você pode fazer uso capião. Professor Júlio, mas quem tem imóvel no nome não pode fazer uso capião? Depende, esse uso capião que você vai fazer, você pode, né? Então, dá para fazer sim, dá para fazer. Dá para fazer e tem que fazer, né? Eu até fiz um contrato assim, né? Um contrato por alto, os dados que eu consegui pela prefeitura, né? O IPTU, o CPF do proprietário, né? E lá na prefeitura consta de 2005 até a data de hoje sem nenhum imposto pago. E até caducou alguns, né? Que só consta só consegue tirar desse ano, né? O ano vigente, porque os outros já caducou. O que a gente tem que pensar? E eu fiz só por questão de segurança, se alguém questionasse lá, algum vizinho, alguma coisa, eu falava, não, eu posso, tenho contrato. Mas isso aqui não envolve nada, né? Só que assim, o meu interesse hoje no governo, eu até comprei alguns materiais, tijolo, e coloquei dentro desse terreno. Porque eu pensei, mas vou colocar que se acaso não tiver mesmo, vai ver o terreno, vai ver não. E esse tijolo está lá há meses e ninguém apareceu. Então eu estou pretendendo murar, fazer um muro de passagem. Entendi. Então, você fala assim para mim, maior, então... Você fala assim para mim, professor Júlio, você orienta investir nesse terreno, né, fazer benfeitorias, manutenções, construções? Com certeza. Pensando na regularização e pensando no uso capião, é a metodologia adequada. Você tem que fazer isso. Porque quanto mais posse você provar, maior a sua chance de ganhar a ação de uso capião e se tornar proprietário. Professor Júlio, mas não é um risco? Na verdade, se tiver que aparecer alguém questionando esse imóvel, se for dono, vai questionar através das petitórias. Se for possuidor também, fica mais difícil, porque está no limbo possessório, não tem propriedade, não tem posse há muitos anos. Acho difícil aparecer alguém desse formato. Mas também, se aparecer, dificilmente tira você daí, porque você já tem a posse desde 2013. A sua chance de ter sucesso, de ganhar essa ação de uso capião, é gigantesca. É o que eu falo nas palestras. Não é que o professor Júlio apoia, abandona, nada disso. Mas é uma realidade no nosso país. O imóvel abandonado pode ser objeto de uso capião. E nós temos uso capião para isso, né? O uso capião, o do artigo 1238. 1238 do Código Civil. Está escrito. É o uso capião que permite até a má-fé. Não é o seu caso, mas é o uso capião que permite até a má-fé. Nós temos 36 espécies de uso capião reconhecidas de fato. Eu falo de todas elas no meu livro, né? As 36 espécies de uso capião. Quando a gente pega o uso capião funcional, urbano ou rural, ele é cheio de regras.
Ele é cheio de regras. Você não pode ter outro imóvel no nome, não pode ter uma ação de usucapião em andamento, o imóvel não pode ser superior a 250 metros quadrados se for urbano, se for rural, 50 hectares. Então, tem limite de metragem, você não pode ter outro imóvel a nível nacional. Então, são várias regras, né? Mas quando nós falamos do usucapião do 1238 do Código Civil, essas regras caem todas. Você pode fazer usucapião tendo imóveis no nome, tendo ação de usucapião em andamento, porque é um usucapião que permite até a má-fé, né? É uma realidade, quer queira, quer não queira, é a realidade, né? Sim. Eu até, assim, não é tanto pela má-fé, mas é mais por precaução, né? Porque se alguém fazesse alguma coisa lá, seja invadido, né? Ia prejudicar até o meu imóvel, né? Porque, assim, o rapaz que fez no lote vizinho, ele fez um cômodo e mal feito, praticamente, né? Todo talentoso, e ainda vendeu um outro pedaço para outra pessoa foi lá e fez uma casa e já vendeu para outra. Agora, como que eles venderam o contrato com quem vende, está lá, não consegue regularizar, não consegue fazer nada nesse imóvel, os compradores, né? Mas o que me intriga é porque é a mesma pessoa e pelos dados aqui não é escriturado. Não tem registro nenhum de escritura desse terreno, nem do outro também, né? É o que esse vizinho fez benfeitoria lá e tem a posse desse imóvel. Né? E ele até um dia, conversando com a gente, né? Ele falou sobre esse senhor que tinha falecido, que conseguiu e tal. Ele deu essa explicação, mas ele também falou, também assim, estava constando 2 terrenos. Então, justamente, era o terreno do lado da minha casa e dele. Então, ele já estava investigando algo desse tipo. Então, a minha preocupação era ele também invadir essa propriedade. Então, eu comecei a tomar posse, né, justamente por isso, para não deixar que aconteça, né, do lado da minha casa, o que aconteceu, né, do lado lá, com outro terreno. Eu sempre falo, né? Professor Júlio. A metragem total é de 250 metros. Eu participei de uma entrevista recentemente e colocaram assim no programa, a pauta, né? Usucapião de imóveis sem dono. Aí apareceu um jurista e falou, mas todo imóvel tem dono. Não é verdade. Nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem dono. Não tem dono porque morreram, não tem dono porque abandonaram, de fato, porque está em outro país, os herdeiros, os donos. Ou não tem dono porque não tem registro em lugar nenhum. É uma realidade no Brasil, um queijo suíço, né? Por isso muita gente faz imóvel de terreno, de casa abandonada, de apartamento abandonado e ganha ação. Eu tenho um caso aqui no escritório, saiu a decisão há uns 15 dias atrás, o casal tinha amizade do lado do metrô, Tucuruvi. O casal tinha amizade com o senhor e o senhor começou a frequentar a casa deles. Eles tinham dó desse senhor, começaram a levar almoço e janta e o senhor fez uma amizade sincera, começou a se abrir. E ele falava, olha, eu não tenho filhos, eu não casei, meus irmãos faleceram, não tenho ninguém, não tenho família. E aí ele faleceu. Aí o que aconteceu? Depois de uns 15 dias do falecimento dele, né? Invadiram, é isso mesmo, lembrei da história. Invadiram, um craqueiro invadiu, um usuário de droga, invadiu para ficar usando droga. Não sei nem como ficou sabendo que o imóvel não tinha mais ninguém. Eles botaram esse homem para correr, começaram a cuidar, começaram a guardar o carro, depois de alguns anos começaram a alugar, depois eles passaram a morar lá, porque o imóvel era maior, reformaram o imóvel, e ganharam ação de usucapião. Então é possível você ganhar ação de usucapião, se tornar dono de um imóvel abandonado, de um terreno abandonado, de um apartamento abandonado, seja comercial, residencial. É a realidade do Brasil, as leis esclarecem isso, a jurisprudência também. Nós temos um usucapião do 1238 do Código Civil que permite até a má-fé. Não é o caso, mas permite a má-fé. Não precisa ter contrato de compra e venda, promessa, não precisa ter contrato nenhum. Basta provar o quê? A posse. Né? E a posse pode ser direta, indireta, alternada. Eu acho, assim, nesse caso, que assim, os vizinhos já sabem que eu sou dono. Então, e outra coisa, é muito tempo, né? O vizinho recentemente limpou o terreno lá pra mim, ele falou, quer que eu limpo? Não, tá meio sujo. Eu falei, não, pode limpar. Ele foi lá, limpou, fui lá, paguei ele, tudo pronto. Né? Para todos os efeitos, né, os vizinhos já têm esse conhecimento, né? Eu sou o proprietário do terreno. A sua posse, na verdade, ela já se tornou pública, né? Ela já se tornou pública, né? Pública.
Sim. É. Eu acredito que se alguém chegar lá e falar, ó, de que é o dono, já conta pra gente. Então, já fala, não, A posse no Brasil, ela é muito mal estudada. A verdade